Começando. Ai, meu Deus. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que bombou na minha live no domingo, que é sobre hipnose, né? Então eu vou conversar aqui com vocês um pouquinho sobre como eu descobri o que era hipnose, tá? Então, vamos começar o vídeo com a seguinte mensagem. Você tá afim de ser hipnotizado? Só pode ser hipnotizado aquele que está com vontade, aquele que está disposto a ser hipnotizado. Eu vou hipnotizar você. E aí, vamos nessa? Então, para a gente começar a entender o que seria o ato da hipnose, ela é a alteração de consciência do... Ah, não acredito. Ele vai sair do carro agora. Voltando aqui ao estado normal de natureza da vida. Então, gente, para a gente começar a entender como que funciona, o que é a hipnose, eu preciso informar para vocês que a hipnose, a hipnoterapia, essa técnica, essa terapia é, na verdade, uma alteração do nosso nível de consciência. E não, você não vai dormir. E não, você não vai viver outra vida, a não ser que o teu inconsciente te leve a viver uma outra vida. Como, por exemplo, você tem uma crença de que existe uma possibilidade de existir uma outra vida, ou uma vida passada. Então, o seu consciente tem isso guardado ali dentro dele. Então, possivelmente, ele possa te levar a ter uma regressão de vidas, né? E isso realmente acontece em pessoas que possuem essa crença, tá? Na hipnose, sim, tem uma técnica de regressão, mas é uma técnica de regressão à vida presente, que a gente pode falar isso mais pra frente, tá? E não, você não vai sair do seu corpinho. Você continua lá, seu espírito continua lá quietinho dentro de você. Você vai continuar no mesmo lugar. A única coisa que você talvez sinta uma diferença é na sua percepção em volta da onde você está, né? Porque você vai estar com estímulos muito aguçados. E você não vai fazer, não vai. E você, durante o momento de estar hipnotizado, não vai fazer nada do contrário das coisas que você acredita. Como, por exemplo, se alguém, durante a sua hipnose, vier pedir para que você passe o cartão para comprar uma coisa para essa pessoa e você não conhecer essa pessoa, você não aceitar o que ela está comprando, você não vai passar a senha para ela. Agora, vamos para a parte boa, porque eu falei que eu ia hipnotizar você. Então agora é a hora da gente se hipnotizar. Então, peço que você sente num lugar muito confortável ou deite num lugar bem confortável, né? Sinta-se confortável nesse ambiente. Respire bem fundo. Solte o ar bem devagar pela boca. De novo, respire bem fundo. E solte lentamente pela boca. Isso, está ótimo, você está de parabéns. Agora vamos lá saber como a hipnose funciona. Então, vocês sabiam que a hipnose é considerada desde quando houve a criação do mundo? Não sabia? Então aposto que você também não sabe que muitas pessoas por aí, estudiosos, que gostam de hipnose, dizem que o primeiro hipnoterapeuta que existiu foi Deus. Sim, ele mesmo. Como muitas pessoas acreditam em algo, têm fé em algo, creem em algo superior, um Deus, né? Eles dizem que Deus foi o nosso primeiro hipnólogo, né? É uma crença mesmo, até porque a hipnose ela é baseada em crenças, então são coisas que nós acreditamos e que fazem efeito durante um ato hipnótico.
E isso a gente vai falar mais um pouquinho lá pro final do vídeo. E aí vocês vão entender porque eu estou dizendo que é a partir de crenças, tá? Então, eu falei pra vocês que muitas pessoas acreditavam que Deus foi o primeiro hipnólogo, né? Por isso que muitas vezes a hipnose, né, as pessoas que praticavam hipnose eram classificadas como místicas, como mágicas, como feiticeiras e etc. Nada era algo baseado na ciência, né? Tudo era muito místico e muito misterioso, né? Então, quem se beneficiava dos recursos que a hipnose pode proporcionar era, na verdade, igrejas e seitas religiosas que faziam com que as pessoas se curassem de uma certa forma, né? Que através de algum ato, né, feito pelo hipnotizador, aquela pessoa seria curada. E isso até nos dias de hoje a gente vê, né? Só que hoje a hipnose, a hipnoterapia, ela já é uma ciência, onde a gente consegue ver a funcionalidade dela no nosso cérebro, né, como ela funciona, como ela age, e não é algo tão místico assim, apesar de eu falar para vocês, hoje nós vamos fazer uma hipnose, e você ter um pouquinho de receio, né, de não fazer, de não querer participar. Por quê? Porque ainda existe uma crença, por mais que a gente nunca tenha feito hipnose, de que isso é algo místico, algo que não deve ser mexido, que não deve ser usado. Mas é uma terapia alternativa que beneficia o homem, a mulher de forma geral, tá? Muito antigamente, as pessoas, os estudiosos, acreditavam que o acesso à mente humana era algo inacessível. O que hoje a gente já sabe e já vê que não tem nada a ver. Que o que mais tem de acessível é a nossa mente. Hoje a gente sabe que o nosso maior potencial é a nossa consciência, é aquilo que nos favorece. A nossa mente é uma das maiores ferramentas que a gente tem, de uma forma boa e de uma forma negativa. Hoje, o nosso pensamento com relação à evolução da nossa mente é muito, milênios a mais de evolução comparado a esses anos em que a hipnose era considerada simplesmente mística, né? Porque eles só acreditavam naquilo que eles poderiam tocar, naquilo que eles poderiam ver. E mente, pensamento, nós não somos capazes de tocar e ver, né? E aí, com a entrada dos filósofos, né? Com os pensamentos de isso pode, isso não pode, a responsabilidade de ter ética, o compromisso, os pensamentos relacionados a comprometimento de relacionamentos, tudo aquilo que na verdade, os filósofos deram de entrada, começou a ocorrer uma diferença no modo de fazer pesquisa, né? De ter uma ciência, né? De ser cientista, a qual as pessoas, os estudiosos foram liberados para que, além de ter uma análise crítica de algo, de uma pesquisa crítica, eles também serem intuitivos. Ou seja, além de eu ser uma pessoa que duvida de tudo e acredita em tudo, hoje eu posso ter a percepção de intuir que aquilo pode funcionar. E aí eu vou pesquisar sobre isso, eu vou fazer métodos para que eu prove que aquilo funciona ou que aquilo não funciona. Agora não é mais uma regra absoluta de que eu vejo, então funciona, sabe? Se eu não vejo, não funciona. Esse método de estudo não funciona mais, e aí que tudo começou a ficar legalzinho para hipnose. Então, como eu falei para vocês, a hipnose antigamente, né, há muito tempo atrás, ela foi utilizada principalmente pelas instituições religiosas, né, através de rituais e procedimentos de cura, né.
que as pessoas enfermas iam atrás dos padres e freiras através da procura de uma cura. E através da hipnose, dos métodos hipnóticos, os padres utilizavam desses artifícios para que aquela pessoa fosse curada, tá? Não estou dizendo que não exista parte de fé. Aqui eu estou focada em mostrar a história de como tudo isso ocorreu, tá? Não estou envolvendo nada, nenhum teor religioso de crenças que curam ou não. Eu estou falando apenas de hipnose. E por conta de ela estar ligada antigamente a processos de cura em instituições religiosas, com o decorrer do tempo, ela foi muito criticada, discriminada, e quando fala hipnose, existe um receio, um preconceito sobre o nome e sobre os efeitos da hipnose. Mas muita gente que tem esse preconceito nunca viveu um estado hipnótico e não sabe o prazer e a sensação de estar nesse momento, né? A hipnose por muito tempo foi visada como algo mágico, né? Algo feiticeiro, algo que não podia ser real. Aquele estado em que a pessoa ficava não era considerado normal, né? Hoje nós já estamos quebrando esse paradigma, a qual a hipnose vem se estabelecendo de uma maneira bem mais harmoniosa no nosso meio. Isso é muito legal, porque a hipnose tem vários efeitos positivos, não é contraindicado para ninguém realizar a hipnoterapia, o estado hipnótico, além de promover benefícios surreais para a pessoa. Mas aí, um cara super de boa, assim, uma vibe muito, né, paz e amor, chamado Plavok, se eu não me engano, eu acho que é assim que se pronuncia. Se não for, quem souber, por favor, né, me fala pra eu falar direito. Quis tirar esse raciocínio, esse pensamento de que a hipnose era algo místico, algo mágico, né? Ele quis desmistificar essa questão de magia ligada à hipnose. E de tirar esse teor religioso que a hipnose carregava nas costas, assim, de uma maneira surreal. Só que ele quis fazer isso através de uma tese em que ele acreditava, que é o cartesismo. Através do cartesianismo. Quase que eu não saio. Só que quando ele foi fazer isso, ele não tinha, como eu vou dizer, ele não tinha provas na mão, né? De que não era algo místico, de que não era algo só num teor religioso, mágico, né? Então, essa tentativa dele mudar as coisas, né? A visão sobre a hipnose foi por água abaixo. Por quê? Porque ele não tinha como provar para as pessoas da onde vinha a consciência, da onde vinham os desejos, da onde vinham as emoções, né? Ele não tinha como provar essa parte, né? Então, tudo foi por água abaixo. Mas, depois de alguns aninhos por aí, apareceu um cara, muito gente boa, que começou a observar os padres que praticavam a hipnoterapia durante as missas, os cultos, né? Os processos de cura na instituição religiosa. E ele começou a perceber algumas coisinhas ali. E eu fui conversar com o padre que estava realizando esse procedimento, né? E aí, o padre conversando com ele, explicando sobre como que ocorre esse processo de cura e tal. Ele meio que não curtiu muito, não, essa explicação do padre. Aí, o que ele fez? Não curtiu o que esse padre falou. Vou criar a minha tese. E adivinha? Ele criou a tese dele.
E a tese dele era que as pessoas possuíam fluidos astrais que quando essas pessoas tinham alguma alteração, seja psicológica, seja física, biológica, enfim, esses fluidos ficavam irregulares. E aí, por conta desses fluidos irregulares, essas pessoas ficavam enfermas, né, automaticamente, um interliga o outro, né? E aí ele acreditava que, de uma forma direta e indireta, fluidos concentrados, como, por exemplo, ouro, prata, um objeto, algo sólido, em contato, né, digamos assim, um objeto magnetizado, em contato com essa pessoa, com um fluido descontrolado, desregulado, esse contato magnético ia ocorrer um controle desses fluidos. Era nisso que ele acreditava. É como se houvesse uma troca, né, de informações entre a pessoa e o objeto. O objeto está aqui, e quando a pessoa entrava em contato direto ou indireto com esse objeto, automaticamente os fluidos se controlavam. Ele acreditava que as pessoas tinham o controle de controlar os fluidos dela através de outros objetos. E aí foi-se criado o mesmerismo através da ideia do magnetismo animal. Só que isso aconteceu há muito tempo atrás e isso perdurou por muito tempo. O magnetismo animal foi o que mais durou, né, com relação à hipnose. Só que veio um carinha depois aí, foi seguidor do mesmerismo, que mesmerismo por conta do nome do cara que pensou nessa tese, que foi Mesmer, e aí surgiu um cara que deu continuidade a essa tese do magnetismo animal, que foi um seguidor do Mesmer. Só que veio um outro cara chamado James, adoro James, que começou a seguir esse carinha aí que seguiu o Mesmer. E ele começou a ver algumas apresentações, né, desse cara realizando hipnose. Só que, como eu falei, ele usava objetos sólidos para hipnotizar a pessoa de uma forma concentrada. Ele acreditava que um objeto onde a pessoa ia se concentrar nele, em toque direto ou indireto, aquela pessoa ia entrar em estado hipnótico, tá? Só que o James, vendo toda aquela apresentação, ele começou a se questionar, né, algumas vezes. Então ele perguntou, gente, será que realmente precisa ter um objeto para levar a essa alteração de consciência? E aí, nesse pensamento dele, na época, ele começou a estudar sobre o mesmerismo, descobriu toda a técnica do que era o mesmerismo, do que era o magnetismo animal, entendeu toda a pesquisa do Mesmer e começou a fazer a tese dele, a qual eu, James, acredito que a alteração de consciência não precisa especificamente de um objeto para que eu possa induzir uma pessoa ao estado hipnótico. E eu vou provar. Então ele começou a hipnotizar o pessoal da família dele toda. Até que ele percebeu que não era o fato de ter um objeto que induzia a pessoa, né? E sim a concentração e o cansaço de certa forma, visual daquela pessoa. Vou explicar para vocês melhor. Ele pensava, o que ele acreditava? O outro acreditava que se eu mantesse o foco em um objeto e que eu mantesse o contato com esse objeto, eu estaria curada. De uma forma bem brusca, assim, bem grosseira, sabe? A explicação. Já o James, ele acreditava que se eu mantesse o foco em um só lugar, vou botar aqui o dedo, se eu mantesse o foco em um só lugar, né? E fizesse uma fadiga ocular, eu automaticamente
fecharia os meus olhos. E através do fechamento dos meus olhos, a minha concentração ia estar totalmente direcionada a quem estivesse fazendo a sugestão ou o comando de voz para mim. Nos testes de James, ele estava fazendo com uma pessoa, ele e ela, tete a tete e tal. E ele começou a perceber que as pessoas, elas pegavam num sonambulismo, né? Enquanto ele estava no ato de concentração sem algo, sem um objeto, ele começou a perceber que as pessoas apagavam. Mas quando eu falo apagar, não é dormir, né? A consciência dela relaxava por conta do cansaço que era gerado por conta da concentração, mas o inconsciente dela permanecia ativo, né? Ela tava, eu tô aqui ainda, hein? Se tu me mandar aqui cacarejar, eu vou cacarejar. E aí ele começou a perceber que, na verdade, o ato de hipnotizar, de manter alguém hipnotizado, ele então acreditava que a fixação do olhar levava a uma, como eu vou dizer, gente, ao processo que o mesmer lá, o mesmerismo, o magnetismo animal fazia com as pessoas. Então, ele descobrindo isso, que sem objeto, que sem fluidos astrais, né, que sem crença religiosa, ele conseguia colocar uma pessoa hipnotizada só de fazer ela ficar concentrada em um ponto. E aí, vocês podem me perguntar assim: tá, Camila, beleza, concentração. Tem muitos momentos na minha vida que eu fico concentrada e nem por isso eu estou hipnotizada. Talvez você esteja, só não esteja percebendo. Por quê? Quando você está assistindo TV, você esquece muitas vezes o que está acontecendo em volta de você, não é? Parece que você tá lá na história da televisão, que é aquela menina que bateu com o carro, que sentiu dor tal, e você começa a imaginar qual era a dor dela, ou aquele menino que traiu a menina, ou aquele menino, entendeu? Você começa a viver aquela história. Só que aquela não é a sua realidade. A TV é um dos maiores meios de comunicação que hipnotiza as pessoas. Eu não sei aí se vocês lembram, mas tem um comercial que foi proibido até, que é aquele compre batom. Compre batom. E todo mundo começou a comprar batom, porque esse comercial, ele não era uma venda de batom, né, especificamente. Ele estava induzindo você a comprar batom. Ele não estava falando lugar, ele não estava falando onde vendia. Ele estava falando especificamente que era para você que está assistindo comprar batom. E sabe o que acontecia? Você comprava batom. E aí todos os outros chocolates perderam a vez, porque você estava sugestionada a comprar somente batom. Porque ele só pediu para você comprar batom. Outra coisa, música. A música é um ato hipnótico. Do nada, você tá lá, andando na rua, fazendo não sei o que, arrumando a casa, estudando, trabalhando. Aí vem aquela música, ó, antigona. Por que músicas vocês lembram e matéria vocês não lembram? Por que músicas vocês lembram, mas o valor da sua conta bancária vocês não lembram? Sabe? Porque são sugestões, são coisas agradáveis aos ouvidos, né? São coisas que penetram a gente. Camila, mas você não falou que hipnose é uma alteração de consciência? E quando a gente está escutando música, acontece uma alteração de consciência. Quantas vezes no ônibus, eu vindo da faculdade, colocava lá o meu fone de ouvido, eu estava de olho aberto, vendo tudo acontecer na rua, e quando eu percebi assim, com a música rolando, eu já estava perto da minha casa. Gente, eu estava em Realengo, eu já estava em Campo Grande, sabe? Num piscar de olhos. Quantas vezes isso já aconteceu com você, né? Ou quando você está lendo um livro, né, que você acha super interessante, você tá passando página por página, aí quando você se toca de que, tipo, nossa, agora eu tô cansada, você já leu quase a metade do livro, se não o livro todo. Tem muitas maneiras
de estar hipnotizado, né? Não é só o ato de alguém chegar em você e te sugestionar algo, mas o tempo todo a gente está sendo hipnotizado. É só a gente que não percebe, porque é muito simples, é fácil, né? A questão é que a gente não faz isso o tempo todo ao nosso favor. Tá, Camila, mas então como que eu faço a hipnose? Como que funciona a hipnose? A hipnose, para ela funcionar, ela ativa alguns lugarzinhos, alguns ambientes aqui no nosso cérebro que são alterados e que são relacionados ao nosso estado emocional, né? Como se nosso sistema límbico, como um lugarzinho no nosso cérebro chamado cingulado, que ele está totalmente ligado às nossas emoções e aquilo que a gente permite dizer sim ou não, e que a gente tem sensações. E quando esse espacinho ele é acionado, a hipnose ela vai ser sim ativada e você vai entrar em um modo offline e que você vai começar a ter percepções diferentes da sua vida. Por que eu falo isso? Porque quando a gente está num estado alterado de consciência por conta do estado hipnótico, a nossa percepção, a percepção do corpo, as lembranças, né, os nossos pensamentos, eles ficam muito mais aflorados. Eles ficam muito mais aflorados. Então, por exemplo, se agora você entrar em um estado hipnótico e eu falar para você, quando eu digo eu falar para você, significa eu sugestionar para você que você está sentindo o seu sangue circular pelo seu corpo, apesar de você saber que ele está circulando, indo e voltando, você sozinha não sente isso. Você não tem essa percepção. Mas quando em um estado hipnótico eu digo para você que a partir de agora você vai começar a perceber o seu sangue circular no seu corpo, principalmente em determinada área, o seu foco total vai para aquela área e você vai começar a perceber a sua circulação naquele lugar. Isso é impossível, Camila. Experimente a sensação de estar em estado hipnótico. Ah, Camila, mas como então a hipnose pode curar? Né? Eu não vou dizer para vocês que a hipnose cura, tá? Ela ajuda você, ser humano, a ser uma pessoa melhor, a estar uma pessoa melhor, tá? Ela beneficia em muitos aspectos. Por isso que ela é uma técnica alternativa do tratamento convencional, né? Dentistas utilizam a hipnose, fisioterapeutas utilizam a hipnose, psicólogos utilizam, médicos. Antigamente, os métodos de anestesia eram muito caros, né? E nem todo mundo tinha condição de realizar uma anestesia. Então, o que os médicos estavam pensando, né? Vou fazer uma indução hipnótica nessa pessoa e ela não vai sentir dor na hora que eu fizer a cirurgia. E aí, muitos estudos começaram a envolver essa questão da anestesia. Gente, hoje tá difícil. E aí, as pessoas realizavam as cirurgias e as pessoas que estavam ali tendo a cirurgia não sentiam dor. E tinham menor número de probabilidade de ter um problema do que as que tiveram com anestesia. Porque a nossa percepção, a nossa concentração, as coisas que são sugestionadas para nós no momento ali, favorecem com que o nosso cérebro trabalhe ao nosso favor. O nosso cérebro e o nosso corpo são uma só máquina. Então, se aqui para, aqui vai começar a dar problema. Se aqui dá problema, aqui vai começar a dar. Tanto que muitas pessoas, muitas mulheres e homens que engordam, geralmente tem alguma alteração ocorrendo na vida deles. E não é só fisicamente, é psicologicamente. Ou seja, se aqui não estiver bom, ou se aqui estiver bom demais,
Porque falam que casamento engorda, né, no início. Então, o casamento no início é só flores e maravilhas. E a tendência é que o casal engorde, não é mesmo? Brincadeiras à parte. Espero que vocês tenham entendido que sim, há uma relação entre cabeça, né, mente e corpo. E quando essa mente é sugestionada a coisas boas, a sugestões que vão levar a ela um estado de qualidade de vida, esse corpo vai responder aos comandos enviados para o cérebro dela. Entenderam? Por isso que a hipnose, ela é muito benéfica. Ah, Camila, mas lá na live você tinha falado que você fez um trabalho relacionado à dor. Como é que faz isso? Então, da mesma maneira que os médicos lá no início faziam anestesia, né, para a pessoa não sentir dor, a hipnose também tem uma diminuição da dor, que a gente chama de analgesia. A anestesia é a ausência de dor, tá? A analgesia é a diminuição da dor, né? No meu caso, eu fiz um estudo para diminuição dolorosa. Então, para hipnose de diminuição dolorosa, é um jeito diferente de induzir o paciente, né? No meu caso, são para mulheres que sentem dor crônica, a qual durante o tratamento aquela dor vai ser reduzida, né? Muitas mulheres elas não conseguem relaxar a musculatura daquela região, da região íntima, para fazer um tratamento, porque elas sentem muita dor, né? Por alguma associação a medo e etc. E aí, para que eu possa realizar o atendimento a essa mulher e ela possa se sentir confortável, confiante, relaxada e não sentir dor, a hipnose pode beneficiar essa mulher, tá? O que vai acontecer? Assim que essa mulher aceitar a ser hipnotizada, eu vou sugestionar, né, coisas, né, que vão fazer com que essa mulher acredite no potencial dela de relaxamento, de não sentir dor, de não se sentir preocupada, de não se sentir acuada. Mas para isso eu preciso entender o que leva essa mulher a sentir isso, né? Então, por isso que por trás de todo o procedimento hipnótico, a gente tem uma anamnese para conhecer o paciente, não é no meio da rua que a gente vai fazer, né? É com todo cuidado, porque por mais que seja algo benéfico, que não gere comprometimentos, a gente tem que fazer com segurança e com profissionais adequados, no momento certo, na hora certa. E a hipnose, eu tô falando muito sobre sugestionamento, e quando eu falo isso, sugestionamento, são palavras que o hipnólogo pronuncia para o hipnotizado, e o hipnotizado, ele recebe aquela palavra e ele aceita ou não aquela sugestão. A partir do momento que ele aceita a minha sugestão, eu consigo entrar no mundo do inconsciente dele. E como que a gente faz isso? Se eu pedir agora para você fechar os olhos, você vai fechar, né? Que eu vou pedir, por favor, feche seus olhos para a gente fazer esse experimento. E aí, eu vou falar com você numa calma, numa normalidade. Eu não conheço você, então eu vou fazer algo bem simples. Então, com os olhos fechados, com uma respiração tranquila, lá do início que eu brinquei com vocês, de respirar bem fundo, soltar bem devagar, que é um procedimento padrão da hipnose, eu vou falar uma sugestão para vocês e vocês provavelmente vão pensar exatamente no que eu tô falando para vocês. Então, feche seus olhos e agora eu quero que vocês pensem em um carro. Engraçado, né? Que provavelmente todo mundo que assistir esse vídeo, a partir do momento que fechou os seus olhos e escutou eu falar em um carro, vai pensar em um carro.
Eu não falei de qual marca, eu não falei a cor, eu não falei onde ele está, mas a pessoa vai pensar em um carro, né? Ah, Camila, mas isso é normal. É normal, né? Então é por isso que não deve se ter medo de um ato hipnótico, porque é algo muito simples e que beneficia muita gente. E você que não conhece os benefícios da hipnose, me siga que você vai saber muito mais. E a hipnose sim é algo muito simples, é algo muito sério e que pode trazer benefícios extraordinários para sua vida, tá? E é através de sugestões como essa, simples, né, que vão levar você ao estado máximo da sua consciência e vão elevar o seu autoconhecimento. Para mulheres, né, que sofrem com algumas alterações na região íntima, ou com alterações psicológicas, ou outras alterações não íntimas, podem se beneficiar sim das sugestões hipnóticas. Mulheres que sofrem por algum motivo podem usar o artifício da auto-hipnose para se sentir melhor. Eu, por muito tempo, usei o artifício da auto-hipnose para poder me ajudar a dormir, porque eu estava dormindo bem mal, um sono de péssima qualidade. E através de algumas sugestões, eu conseguia relaxar e dormir profundamente e ter um sono adequado, ao qual de manhã eu era uma pessoa renovada, né? Então, se vocês querem saber mais sobre esse assunto, eu posso trazer muito mais para vocês. Se vocês quiserem saber sobre especificamente o meu trabalho, que é o uso da hipnoterapia como forma de redução de dor em mulheres com vaginismo, pode também falar comigo, tipo, Camila, fala sobre o seu trabalho, tá, não sei o quê. Eu vou falar para vocês tudinho sobre, tá bom? Eu agradeço muito por vocês terem me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!